20 dias após o crime, veja perguntas sem respostas sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, marido de Flor de Lis. Quase um mês após a morte do pastor Anderson do Carmo, casado com a deputada federal Flor de Lis, PSD, ainda está em aberta a investigação quem estaria envolvido e sobre as motivações que levaram à morte. 2 filhos seguem presos na delegacia de homicídio de Niterói e São Gonçalo. Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, que teria admitido ter disparado 6 tiros no pastor. Lucas dos Santos, que teria comprado a arma. A Polícia Civil do Rio de Janeiro não dá informação sobre o caso, que corre em sigilo. Mas, segundo a delegada Bárbara Lomba, titulada DHNSG, todas as pessoas que estavam no local no dia do assassinato estão sendo investigadas. A defesa de Flávio chegou a pedir ao Supremo Tribunal Federal, STF, o acesso da íntegra do inquérito sobre o crime, o que foi concedido pela Polícia Civil no começo dessa semana. Inicialmente, a defesa quer que Flávio seja levado para um presídio e não permaneça na delegacia. Outro pedido é tornar nula a declaração na qual ele confessou ter disparado contra o padrasto. Ele declara todo o tempo que não prestou aquele depoimento. Ele teve as razões para assinar, mas não foi espontâneo, destacou o advogado Anderson Hollenberg em entrevista ao G1. O advogado quer que um novo depoimento seja prestado. Onde está o celular do pastor? O telefone do pastor, que poderia dar algumas pistas sobre a motivação e autoria do crime, ainda não apareceu. De acordo com as investigações, ele foi usado horas depois da morte. Pelo menos 2 mensagens foram repassadas do aparelho. Os textos foram repassados às 9 e às 10 horas de domingo 16, quando o pastor já estava morto. No dia 26 de junho, cerca de 20 celulares de pessoas que estavam na casa da deputada foram apreendidos. No mesmo dia, um mototaxista prestou depoimento e contou que viu uma das netas da deputada Flor de Lis jogar um aparelho no mar. Ela também foi ouvida pelos policiais sobre o episódio e disse que foi realmente à praia no dia indicado, mas que teria ido para relaxar. No dia 16 de junho, a Polícia Civil fez buscas na casa do casal e encontrou uma pistola. Os policiais também tentaram salvar objetos que estavam em uma fogueira feita no quintal da casa. Apesar de ainda haver fogo, maior parte do que havia sido queimado já tinha virado cinzas. O material foi encaminhado para a perícia. Os investigadores tentam saber qual o motivo foi feita uma fogueira no quintal e o que teria sido queimado. Lucas estava na casa durante o crime? Imagens de câmeras de segurança obtidas com exclusividade pela TV Globo mostraram a movimentação na casa da deputada Flor de Lis antes e depois do crime. Segundo as imagens, os investigadores acreditam que ele não presenciou o crime. Às 2h52 de domingo, dia do crime, um dos filhos entra sozinho na casa de Flor de Lis. Às 3h08, quem aparece nas imagens é outro filho, Lucas dos Santos, de 18 anos, que desce de um carro. Às 3h15, Lucas sai andando da casa dos pais. Segundo os investigadores, ele pegou um carro de aplicativo e foi a um bar. O motorista confirmou a versão. O casal Flor de Lis e Anderson do Carmo só chega na casa 10 minutos após a saída, às 3h25. O pastor foi morto minutos depois. Lucas é suspeito de ajudar a comprar a arma do crime. A dúvida que paira é sobre uma entrada nos fundos. A polícia ainda não sabe se outras pessoas teriam usado a entrada. Flávio, o outro filho preso durante as investigações, aparece nas imagens às 3h40. Sai correndo da casa e entra em um carro. Anderson já tinha sido assassinado. Ele disse aos policiais que foi procurar uma viatura da PM para pedir ajuda. Segundo os investigadores, era uma tentativa de afastar suspeitas. Flor de Lis teve alguma participação no caso? No dia 21 de junho, a delegada responsável pelo caso, Bárbara Lomba, afirmou que todas as pessoas que estavam na casa no dia do crime são algo das investigações, inclusive a deputada Flor de Lis.
Não podemos descartar ninguém que estava próximo da cena do crime. Provavelmente, a motivação do crime é relacionada a uma questão que envolve a família, mas não se sabe de que natureza. Tudo indica que tem relação com as relações familiares que convivia com a vítima, disse a delegada. Em entrevista, a deputada afirmou que sempre prestou depoimento na condição de testemunha. Ela negou a possibilidade de que a morte fosse motivada por uma relação extraconjugal de Anderson. Se for provado que foram meus filhos, eu quero saber por quê. Nós estávamos vivendo um momento de harmonia na casa. Eu preciso da resposta, do motivo. Se foi um dos meus filhos, eu quero que seja punido. Porque eu não perdi um marido, perdi um parceiro, um amigo. Eu quero justiça, destacou a parlamentar. Ela afirmou que, como muitas pessoas entraram na casa, algumas coisas foram subtraídas. Anderson foi morto com quantos tiros? O laudo do Instituto Médico Legal aponta que o corpo tinha 30 perfurações de entrada e saídas de disparos. 8 disparos foram feitos na região do peito e um tiro na cabeça, feito a curta distância. Segundo a polícia, essa informação aumenta a possibilidade de que o criminoso tenha atirado com a intenção apenas de matar o pastor. Devido à multiplicidade dos disparos, não foi possível determinar quais lesões seriam de entrada e quais seriam de saída, escreveu o perito. O pastor Anderson do Carmo foi morto a tiros na madrugada do dia 16 de junho, na garagem da casa onde vivia com Flor de Lis e alguns dos 55 filhos do casal, entre biológicos e adotivos, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Anderson foi morto logo depois de chegar em casa com a esposa. A deputada Flor de Lis contou que o marido voltou para buscar algo no carro. Nesse momento, ela disse ter ouvido os tiros. Advogado quer anular a confissão de filho de Flor de Lis. Flávio Rodrigues dos Santos, filho da cantora gospel e deputada federal Flor de Lis, havia confessado à polícia que matou o pastor Anderson do Carmo com 6 tiros no último dia 16. O advogado Anderson Hollenberg, um dos defensores do rapaz, disse nesta segunda-feira, 24, que seu cliente não confessou ter assassinado o padrasto. O profissional aguardava o término do depoimento de Flor de Lis para ter acesso à íntegra do inquérito, para daí poder pedir a anulação do depoimento de Flávio. Existe um depoimento que, em tese, ele teria prestado, e o conteúdo dele consiste numa confissão espontânea, que foi dito para a imprensa. Só que ele não fez confissão espontânea nenhuma. A autoridade policial diz que sim, mas ele não fez, disse o advogado. O advogado contesta a circunstância em que o depoimento do rapaz foi feito. Ele diz que, na época, seu cliente não tinha advogado para acompanhar sua fala e continua dizendo que não houve confissão. O que eu posso dizer é que não existe confissão espontânea. Ele não confessou. Essa gravação eu não tenho acesso. E ainda assim, não sabemos qual o contexto em que foi gravada. Ele estava sem advogado, sustentou o profissional. Flor de Lis começa a perder apoio de pastores e cantores gospel. Após a confissão de Flávio dos Santos, filho da cantora gospel e deputada federal Flor de Lis, e ter matado o pai, o pastor Anderson do Carmo, na madrugada do último domingo 16, quando chegava em casa de uma confraternização com a esposa, muitas lideranças têm retirado seu apoio à parlamentar. O bispo Samuel Ferreira, presidente da Assembleia de Deus no Brás e presidente executivo da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, é um dos pastores que decidiu retirar o apoio que já havia dado através das suas redes sociais à cantora Flor de Lis. A nota que o pastor havia publicado no dia seguinte ao ocorrido, em solidariedade à cantora e sua família, lamentando a morte do pastor Anderson do Carmo, foi retirada logo após o líder saber da confissão do rapaz, filho do casal. A igreja que Flor de Lis e seu esposo Anderson lideravam é conveniada à Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, cujo presidente é o bispo Samuel. Inclusive, a cantora, que também é pastora, já havia sido empossada como presidente do Ministério Cidade de Fogo. A solenidade aconteceu na madrugada do velório do pastor Anderson do Carmo e foi conduzida pelo bispo Abner Ferreira. Outro pastor também a retirar o seu apoio à deputada foi Abner Ferreira, irmão do bispo Samuel Ferreira. A bispa Keila Ferreira, esposa do bispo Samuel, também já retirou o seu apoio à cantora.
Todos eles apagaram das suas redes sociais notas em apoio e solidariedade à viúva e família. Quem também seguiu na mesma linha foi Daniela Araújo. Após saber da notícia da execução do pastor Anderson do Carmo, a cantora logo se manifestou através de um post nas suas redes sociais lamentando o ocorrido e em solidariedade à família enlutada. Mas o que ela não contava é que dias depois o caso teria a reviravolta que teve, onde um dos filhos da deputada confessa ser o autor do assassinato e outro acusa a mãe e mais 3 irmãs de ter envolvimento no crime. Após a bomba, Daniela retirou a publicação que compartilhava da dor de Flor de Lis. A advogada da família, que estava à frente dos interesses da cantora gospel e de seus filhos, decidiu deixar o caso. Marcelo Ramalho, o novo advogado, já assumiu. Segundo o Globo, a advogada Luciane Diniz confirmou na tarde desta quinta-feira que Rodrigues confessou o assassinato do pai. Diante desse fato, ela resolveu deixar o caso. Luciene esteve na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo na quarta-feira à tarde para comunicar sua decisão. Esta e outras notícias você confere acessando o nosso site www.vejaaquiagora.com.br. Acesse agora mesmo e fique sabendo de tudo o que está acontecendo no mundo gospel, na política, no Brasil e no mundo. Veja Aqui Agora. O que você quer saber acontece aqui. www.vejaaquiagora.com.br. O link está na descrição desse vídeo. As notícias do mundo gospel, as polêmicas dos famosos, as alfinetadas deles e para eles, você confere aqui. Veja Aqui Agora. Milhares de pessoas estão aqui e curtem o nosso trabalho. Só falta você. Veja Aqui Agora. O que você quer saber acontece aqui. www.vejaaquiagora.com.br. Estamos no YouTube e nas principais redes sociais.